Cláudio, alguém tem alguma dúvida de que a direita, especialmente um membro da família Bolsonaro, não vai ser muito bem recebido pelo Donald Trump? Eu não sei, eu acho que a expectativa em torno de benefícios em torno dessa foto talvez esteja superestimada, porque já é dado. Existe uma simpatia. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele teve presente na posse de Donald Trump, ele tem um relacionamento direto, o Flávio também, o próprio presidente Bolsonaro. Não sei se a Faria Lima vai reagir a essa foto, dado que já é um relacionamento estabelecido. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Se liga aí. Eu publiquei mais cedo o Trump convidando, tá? Tudo indica que vai ser semana que vem. Casa Branca mandou um e-mail convidando o Flávio Bolsonaro a se reunir com o Donald Trump, tá? Lá na Casa Branca. Então tá aí, ó, convidou para visitá-lo na próxima semana, provavelmente vai ser na próxima semana. Essas questões de agenda dependem naturalmente do próprio presidente Trump, mas o que ele pretende, Márcio? Ele pretende abrir uma interlocução direta com o pré-candidato da direita brasileira, depois de ter se reunido com Lula 2 semanas. Isso aqui é muito simbólico, né? Eu vou devolver para você, porque eu quero a gente ampliar um pouco mais a nossa análise, porque assim, o que eu apurei? Bom, a pauta vai envolver novas frentes de parceria bilateral no combate ao crime organizado. Então a gente sabe que no caso do Flávio Bolsonaro, de um governo de direita, a gente tem condições de classificar o PCC, viu, Deolane? Viu, Janja? Viu, Lula? Classificar o PCC como organização terrorista, o Comando Vermelho como organização terrorista e criar e integrar o Brasil no esforço hemisférico de combate ao crime organizado, que é hoje uma doença. Isso aí é como se fosse uma pandemia, tá? O crime organizado, o dinheiro é infinito. Então eles fazem de tudo. Eles corrompem o judiciário, eles corrompem o executivo, eles corrompem o legislativo, eles corrompem o mercado, eles corrompem as instituições, a burocracia, eles dominam, eles corrompem a cultura. Nós estamos vendo influenciadores financiados, lavando dinheiro para o PCC. O sujeito que cria um perfil de fofoca, depois passa a fazer o debate político. E agora a gente descobre que está envolvido com o PCC. A gente tem uma influenciadora como a Deolane, que tem milhões de seguidores, fazendo papel de intermediária de crime do PCC. E essa mesma está ali. Vocês viram o vídeo de início, de abertura do programa? Fazendo selfie com o Lula, com a Janja, interagindo com o casal presidencial. Não é possível. Isso precisa acabar. Só um esforço hemisférico, com gente realmente que tem capacidade de inteligência, como são os americanos, capacidade militar, como eles estão demonstrando ali no Caribe. Tem que bombardear mesmo, tem que afundar navio, barco, tem que matar essa vagabundagem toda. Tem que ter tolerância zero. O crime organizado está corrompendo a democracia. Se alguém gosta de defender a democracia, tem que defender o esforço máximo de combate ao crime organizado. Simples assim. Simples assim. E a gente sabe que com Lula isso não vai acontecer, o Trump sabe que com Lula isso não vai acontecer, mas com o Flávio vai acontecer. Porque é o óbvio. Aliás, os governadores desse país precisam entender que não se trata mais de uma pauta de segurança pública. Isso é uma pauta de soberania nacional, de defesa nacional. Acordem. Acordem. Vamos lá. Bom, o que eu coloquei aqui? Bom, além da questão do crime organizado, investimento na exploração de minerais críticos e a retirada das tarifas sobre exportações brasileiras. Ainda tem tarifas sobre exportações brasileiras, tá? O convite demonstra que o atual governo americano, que é muito pragmático, pretende manter as portas abertas com quem quer que assuma o Palácio do Planalto em 1º de janeiro,
Para Flávio, a deferência tende a impactar positivamente sua candidatura. É claro, porque uma foto com o presidente americano, Júlio Luci, será muito bem recebida na Faria Lima e entre os aliados no momento em que o senador passa por esse escrutínio público por causa do financiamento do filme Dark Horse. Ontem, aí o Flávio, essa pauta já está dentro de uma estrutura maior de debate, que o Flávio trocou a comunicação da campanha e contratou o Eduardo Fischer, publicitário premiado. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe. Mas o fato é o seguinte, com o Trump também, o senador terá a oportunidade de denunciar a perseguição à direita no Brasil. Mais uma vez, e o processo ilegal de condenação do seu pai, dos ex-ministros do governo Bolsonaro e dos milhares de patriotas que se indignaram com a eleição do petista em 2022. Cláudio, alguém tem alguma dúvida de que a direita, especialmente um membro da família Bolsonaro, não vai ser muito bem recebido pelo Donald Trump? Eu não sei, eu acho que a expectativa em torno de benefícios em torno dessa foto talvez esteja superestimada, porque já é dado. Existe uma simpatia. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele teve presente na posse de Donald Trump, ele tem um relacionamento direto, o Flávio também, o próprio presidente Bolsonaro. Não sei se a Faria Lima vai reagir a essa foto, dado que já é um relacionamento estabelecido. Eu acho que a Faria Lima o mercado financeiro como um todo vai reagir positivamente neste momento, a partir do momento em que o pré-candidato Flávio Bolsonaro conseguir recuperar ali a confiança que até então o centro, eu não estou falando de quem é bolsonarista não, eu estou falando do centro. Hoje há uma desconfiança do centro, que é quem decide a eleição, né? Então ele tem aí alguns dias ainda para trazer maiores explicações, para conseguir deixar claro que a realização do filme não foi utilizado com outras finalidades, né? Porque não adianta a gente ficar buscando opinião de quem está na bolha da direita, gente. A gente está falando de um projeto de eleição para vencer o PT. E a gente precisa entender que é uma conta matemática. Ou temos a confiança e o voto, o entusiasmo dos indecisos e do centro, que é o que ele estava conseguindo fazer até então, ou a gente perde a eleição. Vamos ser realistas. Então, quem trabalha com campanha política sabe que existe um risco muito grande, que é um otimismo que se cria dentro da campanha, que vem de pessoas que gostam do candidato. Esse otimismo, ele tem que ser observado com muito cuidado. Porque até que ponto que é um sentimento daqueles que gostam do pré-candidato ou então é algo realmente que se afere fora da bolha ali do candidato. Então eu acho que nós temos que ser bastante... Temos o pé no chão, porque o nosso compromisso é com a derrota do PT e o Flávio, ele tem um dever de casa sim, que é recuperar a confiança dessas pessoas. Não estou falando da bolha, estou falando de fora da bolha. Deixa eu ouvir o Hugo Queiroz, que é o homem não é da Faria Lima, mas Hugo, Faria Lima, vai. Você é a instituição da Faria Lima. Vamos aceitar para pacificar. Tá. Olha aqui, ó. Tudo bem, vamos falar do mercado. Mercado de valores. Capitais, mercado de capitais. Mercado de capitais, porque valores não é muito a praia do mercado de capitais. Como é que você acha que essa reunião do Trump, ela acontecendo 2 semanas depois do Lula, né? Do Trump tá com o Lula. A gente sabe que a reunião com o Lula teve ali uns ruídos, teve uma questão protocolar. Quer dizer, se a gente tiver um acolhimento, uma acolhida do Trump, vamos dizer assim, diferente daquela do Lula, a gente sabe que diplomacia é gesto, diplomacia é símbolo, é simbologia. Então, e qualquer coisa, né? Um passinho para trás, como deu o Trump, para não aparecer abraçando o Lula. Se a gente vê um Trump abraçando o Flávio, junto com o Flávio, etc., considerando que os Estados Unidos é o maior investidor estrangeiro no Brasil ainda, que tipo de mensagem que isso passa para esse mercado?
Bom, o Dantas, é importante essa sinalização para manutenção dos investimentos, né? O que a gente tem visto por parte do Trump, e a gente já falou algumas vezes, já escrevemos algumas matérias até no site, falando sobre esse comportamento e o caminho dele. Ele é pró-Estados Unidos, tá? Então ele quer efetivamente trabalhar na questão inflacionária, ele quer resolver a questão do déficit, mas também aumentar o investimento. E no fim do dia é a equação do PIB, né? Você aumenta a renda da população, gera consumo, tem arrecadação, o investimento gera o crescimento estrutural de longo prazo e você resolve a economia norte-americana novamente, deixando ela forte, robusta e como motor global. É isso que o Trump está fazendo. E quando ele direciona os esforços para o Brasil, é que ele acredita que aqui é a cadeia confiável de fornecimento e suprimento para que isso aconteça, tanto na parte de alimento, quanto na parte de energia, mas também agora na questão tecnológica, principalmente com essa frente das terras raras. Então o Trump está de olho aqui no Brasil, ele tem, obviamente, sinalizado esse caminho, e isso é muito positivo para a questão de investimentos. Então, se o investimento vier independente do governo A ou do governo B, a gente vai ver o mercado de capitais participando desse investimento e desse financiamento. Então, sim, é importante acompanhar, o mercado deve reagir nesse aspecto, mas óbvio que é muito melhor um candidato que tem uma agenda liberal efetiva e de reformas do seu lado, para que você não tenha que ficar constantemente entrando em conflitos. Como a gente viu acontecer na Venezuela, vários recados e ameaças, tem visto agora na Bolívia, né? Ontem também houve uma sinalização do governo Trump com a Bolívia, assim como o Irã. Então é muito melhor você ter um aliado efetivo em propostas e caminhos para que seja mais fácil e o trânsito. Então, se isso se alinhar, esse discurso, a prática do Trump e um candidato aqui no Brasil, a gente tende a ver o mercado respondendo muito bem, não só pela cotação dos preços ali, bolsa, dólar e juros, mas também a gente vê nos fundamentos da economia real, talvez uma inflação caminhando para o centro da meta, gerando mais investimento, efetivamente um crescimento mais robusto e sólido, e aí isso tem uma reação em cadeia geral. Tá? Então, é positivo, sim, esse alinhamento e essa visita no aspecto eleitoral também. Tá? Ari Alcântara. Complementando o que o Hugo disse perfeitamente, eu vou colocar alguns aspectos extra a isso. Hoje o mercado brasileiro reage muito mais ao que acontece lá fora, nos Estados Unidos, do que aqui. Ontem nós tivemos o balanço da NVIDIA, que é um fato marcante, porque ela apresenta um balanço espetacular, 68 bilhões de dólares de lucro, e demonstra que efetivamente todo esse fenômeno que se chama de IA está bombando, explodindo. Os americanos lideram isso no mundo inteiro. Ou seja, tem hoje, inclusive, com um acordo com a China, onde passa a abrir a China todo um mercado. Ari, só em benefício da nossa audiência, tem muita gente que não conhece a NVIDIA. A NVIDIA é a principal fabricante de chips do mundo. Pronto. É o principal motor dessa infraestrutura toda aí de inteligência artificial. É uma empresa que apresentou um lucro de 68 bilhões de dólares, é uma empresa que perspectiva de capital de 10 trilhões de dólares. É o motor disso tudo. O exemplo do balanço da NVIDIA, o mercado leu porque IA, desenvolvimento, produção, os americanos estão liderando, ponto. O Trump está conseguindo estabelecer um novo padrão de mercado. Ou seja, ele deu um cavalo de pau no mercado. Então o mercado brasileiro está vendo isso. O mercado interno brasileiro, o nosso mercado, e o Hugo sabe disso melhor do que eu, está totalmente travado, parado. Nós não temos um IPO em bolsa, nós não temos um investimento. Ou seja, está todo mundo completamente parado. Esta visita do Flávio ao Trump demonstra o seguinte: olha, estou indo aqui, estou me preparando para abrir portas do mercado brasileiro a uma parceria com os americanos nessa nova opulência que o Trump se propõe no mercado mundial da economia americana. Esta visão esta ida do mar do Flávio mostra isso. Ele bota dentro de um programa de governo dele e com o apoio do Trump dizendo o seguinte: estou fazendo isso. Esta leitura o mercado começa a ter. Só que o mercado não reage como
os eleitores, o mercado reage no dia a dia, porque ele tem uma responsabilidade com os investidores. E cada investidor tem uma opinião, e a somatória dos investidores que dão as ordens ao mercado, que dão as ordens na mesa, é que dão essa sensibilidade. Então, esse episódio, por exemplo, que ocorreu agora, cria intranquilidade. Então o investidor, a dona Maria, que tem lá uma carteira de ações, diz assim, não, eu não vou comprar mais, eu não vou ficar comprado, eu vou vender. Cai o mercado. Agora, existe um outro fato extremamente importante no mercado, que o Hugo vai concordar comigo. O grande mercado, o mercado dos homens, o mercado sério, é o mercado de juros. E no mercado de juros, nós estamos tendo turbulências. Ou seja, o yield de 10 anos foi a 5,20 e está a 5,13 hoje. Taxa de juros de 5,13 é uma situação de risco. Então, nesse aspecto, nós temos sempre que observar como os americanos estão se mantendo. Ou seja, a nossa taxa de juros aqui depende do que está acontecendo lá. Então, hoje, esta visita do Flávio ao Trump está linkando tudo isto, todo o Brasil, com isso que está acontecendo lá fora. Que eu tentei fazer um resumo que é muito longe do que efetivamente está acontecendo. Muito bem. O Eli Vieira, quero te ouvir aí sobre esse encontro do Trump com o Flávio dentro desse contexto todo, né? Eu acho que, inclusive, você trouxe, antecipando também um pouco a pauta, que está no contexto, a gente aqui separa por blocos, mas nem sempre é o caso de separar os temas, né? Porque um tema está relacionado a todos os outros. Hoje, quando a gente fala de campanha, de eleição, a gente está falando de censura, a gente está falando do governo Lula, a gente está falando de corrupção do MAS, a gente está falando de tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, o Trump lá atrás, quando ele até impôs a questão das tarifas, do tarifaço, fez uma carta, falou da perseguição à direita, falou, né, da injustiça contra o Jair Bolsonaro, mas vamos dizer assim, esse trecho da política externa do Trump acabou ficando de lado. Será que há chance disso voltar agora? Quer dizer, o Flávio vai à Casa Branca, vai a Washington, levando no bolso os decretos do Lula, falando assim, o Lula tá piorando a situação. E não é só isso. Ele está criando uma situação mais complicada, está piorando a operação das Big Techs, que a gente sabe que estão na base da economia americana, da base tecnológica e também no suporte ao próprio governo Trump, que quando tomou posse, convidou todo mundo, alinhou todo mundo. Então, esse contexto está tudo associado, como disse o Ari, né? Quando a gente olha hoje, a gente não pode olhar a política brasileira pela política brasileira, a gente não pode olhar os decretos do Lula também só pelo impacto interno, né? Então tem muita coisa envolvida. Com certeza, Cláudia. A minha impressão naquela época do tarifaço do Trump é que isso foi coisa da cabeça dele. Estavam lá o Eduardo e o Figueiredo fazendo pressão só pela Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Foi obtido por poucos meses, né? Depois foi revogado. Por que eu acho que isso aconteceu? O Trump ele é meio volúvel, ele tanto um defeito quanto uma virtude dele. Ele escuta quem está ali no entorno dele, e quem tiver sucesso em fazer lobby ali direto nele, geralmente consegue alguma coisa. Foi isso que o governo Lula conseguiu fazer, né? Conseguiu tanto negociar o fim da Magnitsky, quanto até uma coisa menos severa nas tarifas, mas as tarifas em si são uma obsessão do Trump há muito tempo. Ele admira um presidente do começo do século XX, o XV, né, foi até assassinado. Ele admira esse presidente, ele acha que as tarifas são a solução e o que foi substituído depois pelo imposto de renda. Então ele é contra o imposto de renda, até pelo histórico dele como empresário, como um bilionário, né? E ele é mais a favor, ele acha que dá para arrecadar muito com tarifas, ele até está bastante enganado a respeito disso. Sobre essa questão da América Latina como um todo, uma coisa que aconteceu ontem, eu acho importante a gente trazer aqui, que foi o Marco Rubio, secretário de Estado, mandando um recado em espanhol para os cubanos. Ele falou da situação que a gente já discutiu aqui no programa, que tem aquela enorme empresa lá que mantém uma elite rica num regime socialista, né? Então é uma empresa criada pelo Raul Castro, você confirma para mim, que já tem mais dinheiro dentro dessa empresa ligado às Forças Armadas cubanas do que no resto do país, até para as questões sociais que os comunistas juram que estão preocupados a respeito. Eu achei muito importante esse recado do Marco Rubio. Ele falou para os cubanos diretamente, no sotaque cubano, né, que ele é descendente de cubanos, que o principal entrave
a prosperidade dos cubanos é o regime comunista que manda em Cuba, e com esse detalhe que ele citou dessa empresa ligada às Forças Armadas cubanas. Então o Brasil entra no meio disso tudo, né? Então eu acho que é importante até para o Flávio continuar usando o Eduardo, talvez, e o Figueiredo, continuar fazendo pressão e lobby para até... Houve um papo ali uns meses atrás de voltar Magnitsky contra o Moraes, isso até pega mal para o governo Trump voltar nesse tipo de questão, né? Já voltou uma terceira vez, fica ridículo já. Mas eu acho importante saber disso, que a gente ainda vai ter o Trump aí por um tempo, né? Até depois das eleições deste ano. Então, é importante saber quem é o Trump, como ele governa, como é a natureza desse regime, e ficar de olho no Marco Rubio, que o Marco Rubio despontou aí como um dos principais nomes para suceder o Trump. O J.D. Vance deu uma apagada, ele ficou muito ligado ali a Putin, tem gente que suspeita ele de dogmismo, ele também tentou ensinar o Papa a ser católico, foi meio feio, ele é católico só desde 2019. Então, ele deu uma apagada agora, eu notei, mas o Marco Rubio está forte. Então, é bem possível que o Marco Rubio seja o próximo candidato republicano nos Estados Unidos, e é importante que o Flávio e o entorno dele prestem atenção nisso. E essa declaração do Lula fica bem claro de que ele quer regulamentar as redes sociais, regulamentação total. Essa foi a fala do Lula. E ele está fazendo esse movimento porque as eleições estão chegando, está muito próximo. Eu não sei se essa regulamentação que ele tanto deseja, que ele tanto quer e diz que vai fazer, vai chegar antes das eleições, mas muito provavelmente ele não vai conseguir essa proeza aí. Pois bem, ele não está contando também com a questão dos Estados Unidos, porque um dos pontos que os Estados Unidos está querendo é justamente que o Lula não persiga ou não impeça de que as empresas americanas funcionem livremente aqui no Brasil. Essa é uma das pautas que os Estados Unidos vêm aí querendo que o Lula cumpra, que é a questão da censura, da liberdade de expressão e tudo mais. E isso atinge diretamente as empresas americanas, caso venha a haver uma intervenção nessa questão aí para com as empresas, uma intervenção do judiciário para com as empresas americanas. Então o Trump está de olho nessa questão, os Estados Unidos estão de olho nessa questão, e o Lula parece que não está observando esse ponto. Outra coisa, o TSE está na mão agora do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, né? Então, o que vai acontecer? Não é o Alexandre de Moraes que está agora como presidente do TSE. O TSE está em outras mãos e, muito provavelmente, a condução do TSE com o Cássio Nunes e com o Mendonça vai ser totalmente diferente da postura do Moraes, da postura tirânica do Moraes, né? Então o Lula tem aí duas questões para se preocupar, e se preocupar de verdade. E também tem uma outra questão, porque o Lula ele está querendo também tá com essa pressa toda por conta de que a direita, né, é muito forte nas redes sociais. A direita trabalha muito bem com as redes sociais e por isso que o Lula também está desesperado com essa questão aí, porque senão nas eleições só vai dar a direita no que se refere às redes sociais. Pois bem, essa é a pauta do Lula, por isso que ele falou aí, enfim, essas asneiras aí. E vocês viram lá que os Estados Unidos também avisou ao Lula, avisou a questão lá do crime organizado, né? Colocar o PCC e o CV como e mandou aí avisou para o Lula que isso vai acontecer, queira eles ou não. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Até breve.